Este episódio foi criado a partir do inglês com inteligência artificial. A seguir neste episódio do Follow Him. Estou pensando em João 9 com o cego. Por que Deus às vezes nos deixa sofrer por tanto tempo se Ele vai nos curar ou ajudar? Eles disseram: quem pecou, ele ou seus pais? Essa foi a pergunta feita ao cego. E o Salvador disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Gosto muito dessa história porque ela mostra que as obras de Deus prevalecem. Elas sempre se manifestaram, mesmo em nossa bagunça. Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio de Follow Him. Meu nome é Hank Smith. Sou o apresentador. Estou aqui com meu co-apresentador, John Bytheway. John, ouça como eu o descrevo. Um homem que possui a brandura de um cordeiro e a integridade de Jó. Ah, sim. Agora, John, essa é a descrição de Joseph Smith, de seu irmão Hiram, e eu pensei, esse é John Bytheway, bem ali. Você me conhece muito bem e ainda diz uma coisa dessas? Absolutamente. A brandura de um cordeiro, a integridade de Jó. Ele continua dizendo sobre Hiram. Em resumo, a mansidão e a humildade de Cristo. E eu o amo com aquele amor que é mais forte que a morte. Essa não é uma ótima declaração de Joseph sobre Hiram? Uau! John, hoje temos a companhia da irmã Chelsea Chipman. Foi professora no sistema educacional da igreja por 15 anos. Ela agora é professora dos professores, John. É por isso que o seminário e o instituto amam Chelsea. Eles dizem, faça mais de você. Façam mais, Chelsea. Chelsea, obrigado por estar aqui hoje. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Obrigada a vocês dois. Estou muito animada por estar com Hank e John. Somos gratos por você ter reservado um tempo para estar conosco. John, quando você pensa no manuscrito perdido, no manuscrito roubado, se você ouvir Gerrit Dierkematt ou Hiram Smith, algo lhe vem à mente. Esta é a sessão 10 e a sessão 11 de hoje. A palavra que eu sempre coloco em Hiram é integridade, porque o Senhor disse isso sobre ele. Adoro a integridade de seu coração. Quando um elogio como esse é canonizado, é um bom dia, não é mesmo? Temos falado sobre o Senhor nesses erros canonizados que as pessoas cometeram, e então Hiram diz, eu não entendi isso. Na verdade, eu disse algo maravilhoso. Chelsea, ao preparar esta lição, o que estamos procurando hoje? O que você quer fazer? Vamos voltar a Hiram, tão leal a muitos, mas especialmente a seu irmão. Podemos ir para a sessão 10, um pouco de Martin Harris. Ele é tão identificável porque todos nós perdemos coisas. Descobri que tenho algo pequeno em comum com Martin Harris em apenas um segundo. Mas antes de entrarmos na sessão 10, quero que cada um dos ouvintes me acompanhe em algum lugar por um segundo. Minha pergunta é, quando foi que você perdeu alguma coisa? Quando perdeu as chaves do carro? Quando perdeu talvez um par de sapatos? Mas depois a coisa fica mais séria. O que você perdeu que é importante para você? Estive pensando nisso porque acho que todos nós lidamos com perdas nesta vida. Talvez alguns sintam que perderam um membro da família. Talvez alguém tenha falecido, eles literalmente sentiram essa perda. Mas talvez tenha perdido uma amizade e isso os esteja consumindo, ou tenham perdido o emprego. Talvez tenham perdido um casamento. Mas todos nós perdemos coisas nesta vida. Conforme venho estudando, especialmente a sessão 10, Deus tem uma mensagem muito bonita para nós hoje, especialmente para qualquer um de nós que se sinta perdido ou que sinta que perdeu algo que não pode ser trazido de volta e que é como se eu tivesse feito besteira e não pudesse consertar isso. Portanto, acho que Deus tem uma mensagem muito importante para qualquer pessoa que esteja nesse barco hoje, sentindo que perdeu algo importante. Por favor, estejam ouvindo uma mensagem do céu. Ele vai falar conosco hoje. Sim, tenho estudado um pouco sobre Martin Harris e temos muito em comum. Ele e eu nascemos em 83. Certo. Isso é verdade.
Isso é verdade. Ele é apenas 200 anos mais velho. Nós dois estivemos em Clarkston, Utah, e ambos temos um testemunho do livro de Mormon. Tenho um profundo amor pelas 3 testemunhas. Portanto, embora hoje vamos falar de uma história difícil sobre Martin Harris, não creio que Joseph e os primeiros santos pudessem ter feito tudo o que fizeram sem Martin Harris, e principalmente sem seu apoio financeiro. Quero dizer, não poderíamos estar publicando e imprimindo o livro de Mormon sem Martin Harris. Ele vai ter dificuldades e vamos falar sobre isso, mas eu adoro Martin Harris. Ele é uma das 3 testemunhas do livro de Mormon. Ele nunca negará esse testemunho, mesmo passando por momentos difíceis com sua fé. Ele nunca negará esse testemunho, o que fortalece meu testemunho pessoalmente. Alguém se afasta ou pode ter dito: eu não deixei a igreja me deixou. Mas, seja como for, ele vai se afastar em algum momento de sua vida, mas nunca vai negar esse testemunho. E ele voltará e, em seu leito de morte, prestará um firme testemunho de que o livro de Mormon é verdadeiro. E ele será enterrado com um livro de Mormon. De acordo com Susan Easton Black, o livro de Mormon em sua mão direita, sendo enterrado, e a doutrina e convênios em sua mão esquerda são um livro de mandamentos. Adoro Martin Harris. Chelsea, que introdução. Há muitos ouvintes por aí que disseram: essa sou eu, esse sou eu, e em meu coração, John, pensei, que lição que eu nunca tinha pensado. Lidando com a perda. Sim, Lidar com a perda, e grandes perdas. Como nessas 116 páginas, essas são grandes perdas. E veja o que o Senhor faz. Veja o que o Senhor faz. Chelsea, que maneira de começar. Deixe-me ler o manual do Vem, segue-me. A lição desta semana se chama Para que você possa sair vencedor. Estamos em 2 sessões de Doutrina dos Convênios 10 e 11. É assim que ela começa. À medida que a tradução do livro de Mormon continuava, surgiu a pergunta: o que Joseph Smith e Oliver Cowdery deveriam fazer com relação àquelas páginas perdidas da tradução? Poderia fazer sentido retraduzir a parte correspondente às páginas, mas o Senhor viu algo que eles não podiam prever. Seus inimigos estavam planejando alterar as palavras nessas páginas para lançar dúvidas sobre a obra inspirada de Joseph. Deus tinha um plano para evitar esse problema e manter o trabalho em andamento. Milhares de anos antes, Deus havia inspirado Nephi a escrever um segundo registro que abrangesse o mesmo período de tempo para um sábio propósito seu. Isso é uma citação de Nephi, em 1 Nephi 9. Minha sabedoria, disse o Senhor a Joseph, é maior do que a astúcia do diabo. Essa é uma mensagem tranquilizadora em um dia como o nosso, em que o adversário está intensificando seus esforços para enfraquecer a fé. Como Joseph, podemos ser fiéis e continuar no trabalho que Deus nos chamou para fazer. Então, descobriremos que ele já providenciou um caminho para que as portas do inferno não prevaleçam contra nós. Entre esses 2 parágrafos e a introdução da Chelsea, acho que tivemos um começo incrível. Chelsea, para onde você quer ir a partir daqui? Vamos direto para a sessão 10? Ou quer contar um pouco da história? Um pouco mais da história. Martin Harris e sua esposa Lucy, ele tinha 25 anos quando se casaram. Ela tinha 16. Eles são primos. Adoro a Lucy. Não precisarei conhecê-la na próxima vida, porque ela tem uma má reputação entre nós. Mas ela realmente tem muitas preocupações. Ela vai pressionar o marido, que está tentando ajudar Joseph com a tradução do livro de Mormon, falando sobre ajuda financeira, e está ficando nervosa. Martin Harris possui muitas terras, algumas das quais herdadas de seu pai. Mas ele é bem de vida. Ele tem o dobro da idade de Joseph Smith. Ele quer acreditar em Joseph, o que será muito importante para ele,
porque a maioria das pessoas não acredita em Joseph. Por volta de 1827, a família Harris está indo muito bem. Eles têm 1,3 quilômetros de terras agrícolas. Claramente, eles são conhecidos dos Smiths. Lucy Mack Smith vai até lá e conversa com Martin Harris, informando-o de que o anjo veio e que Joseph tem as placas, de modo que há uma grande obra acontecendo. Martin, para mim, parece que ele quer fazer parte desse trabalho. Ele está sofrendo oposição da esposa. Estou tentando me colocar no lugar dela e dizer: bem, mostre-me as placas. Mostre-me as placas. Ela virá com Martin. Vamos até a casa deles e eu vou mexer em suas coisas. Estou procurando as placas se eu for Lucy e não as encontro. E Joseph não vai me mostrar. Então, ela está ansiosa, nervosa, não tem certeza do que pensa sobre isso. Os vizinhos estão zombando. Por que você está ajudando essa estranha família Smith? Você não sabe que esses caras são uma fraude? Então, Martin se encontra em uma situação difícil. Acho que ele está sentindo que há algo aqui. Esta é a obra de Deus. Mas minha esposa está muito chateada e outras pessoas e os membros da minha família estão questionando. E talvez alguns de nós já tenham passado por uma situação semelhante. Você está tentando fazer a obra do Senhor, mas há oposição. E às vezes ela vem de pessoas próximas a nós, o que torna tudo muito, muito difícil. Martin vai falar com o profeta José Smith. Eles estavam traduzindo na primavera de 1828. Joseph, por favor, vá até o Senhor e pergunte se eu posso mostrar o manuscrito, mostrar o que estamos fazendo para minha esposa, meus pais, talvez algumas outras pessoas, e deixá-los à vontade para saber que isso é legítimo. Joseph vai se voltar para o Senhor e perguntar a ele. O Senhor, como sabemos, vai dizer: não, você não deve. Joseph vai voltar para Martin. Martin vai continuar pressionando, até mesmo a pressão dos colegas para um profeta. Joseph vai pedir ao Senhor uma segunda vez. E estou tentando entender Joseph aqui também. Ele não tem muito apoio. Aqui está alguém que acredita nele, com o dobro de sua idade, que pode ajudar financeiramente. Sei que nem tudo se resume a dinheiro, mas acho que isso faz parte. Não sei como fazer isso. E ele já lhe deu dinheiro, certo, Chelsea? Sinto que estou em dívida com você. Sim, pergunta ao Senhor pela segunda vez. O Senhor diz: não, volta para Martin. Isso vai continuar indo e voltando, indo e voltando. Martin vai voltar para Lucy e outros. Tenho certeza de que há muitos que estão dando um mau momento a Martin. Se eu for o adversário, estarei atacando o Martin. Martin vai continuar incomodando Joseph. Joseph pedirá ao Senhor pela terceira vez, e o Senhor voltará e dirá: tudo bem, você pode dar o manuscrito a Martin sob estas condições. Ele o mostrará apenas para sua esposa, seus pais, um irmão e uma cunhada. Isso é tudo. Não acho que foi isso que aconteceu, porque eles vão se perder. Alguns podem dizer que foram roubados. No entanto, elas estão perdidas. Então, Martin Harris diz: perdi minha alma. Ele vai encontrar Joseph na casa de seus pais e vai ser difícil. Ele vai ficar sentado na pequena cerca por um tempo, na frente da casa. Ele não consegue nem entrar com as mãos nas têmporas e diz: não consigo. Entra, senta-se à mesa. Eles lhe oferecem comida. Ele não tem apetite. Então, imagine-se como Martin Harris nesse momento. Acabei de perder 116 páginas do livro de Mormon. Acho que uma das minhas perguntas é: tinha que ser tudo 116? Não poderíamos enviá-lo apenas com uma página? Mas era tudo, até aquele momento, o que eles haviam traduzido. Ele chegou e Joseph disse: Martin, o que está acontecendo? Ele disse: perdi minha alma. E Joseph sabia o que isso significava. Você perdeu o manuscrito. Volte atrás. Vá procurá-lo. Não, eu rasguei os travesseiros, rasguei o colchão, rasguei tudo. Ele se foi. Não existe mais. Perdi minha alma. Ela se foi.
Sei que isso pode parecer um pouco dramático, mas na vida há momentos em que sentimos: fiz uma bagunça tão grande que nunca mais poderei consertar isso. Seja em um casamento ou em uma amizade, eu perdi algo e não consigo consertar. Como sabemos, a seção 3 é realmente onde temos uma boa parte da história. No entanto, acho interessante o fato de que, durante muitos anos, recebi minhas lindas escrituras mais antigas e mais recentes e aprendemos algumas coisas ao longo dos anos. Uma delas é que minhas escrituras antigas dizem que a seção 10 foi recebida no verão de 1829, mas minhas escrituras de 2013 em diante que temos agora, e sou muito grato pelos bons estudiosos do Evangelho que estão fazendo tantas pesquisas e um trabalho tão bom. A seção 10, na verdade, a maior parte dela provavelmente foi recebida por volta de abril de 1829. Haverá meses em que sentiremos essa perda. Não se trata apenas de um Pai Celestial que melhora as coisas da noite para o dia. Joseph, por um tempo, perderá sua capacidade de traduzir. Isso será restaurado na seção 3, quando o Senhor o castigará. Não tema o homem mais do que a mim, Joseph. Você continuou pedindo, pedindo e pedindo. Eu continuei lhe dizendo que não. Tão identificável. Acho que todos nós já passamos por isso. Continuamos insistindo em algo e o Senhor honra o arbítrio. Mas se conseguirmos ouvir pela primeira vez, nossa vida será muito mais fácil. Portanto, a seção 10, que bela seção poderosa, revelação dada a Joseph Smith, o profeta, em Harmony, Pensilvânia, provavelmente por volta de abril de 1829. A essa altura, Joseph e Oliver estão traduzindo e se perguntando: o que faremos com as 116 páginas perdidas? Vamos retraduzi-las. O que faremos? Então, aqui está a resposta. Vamos começar com o versículo 1. E sinta-se à vontade para começar com o versículo 1. Agora, eis que te digo que porque entregaste esses escritos, que recebeste poder para traduzir por meio do Urim e Tumim, nas mãos de um homem iníquo, tu os perdeste. Essas 4 palavras são simplesmente humilhantes. Se o Senhor dissesse isso a você, você pensaria: e você os perdeu. Eu me sentiria muito mal. Versículo 2. E ao mesmo tempo perdeste também o teu dom, escurecendo-se a tua mente. Esse é um momento difícil para Joseph. É um momento difícil. O Senhor está lhe lembrando: você os perdeu, eu não os perdi. Sim, eu não fiz isso. Apenas um pequeno lembrete. Estou lhe ensinando: você os perdeu. Versículo 3. No entanto, a palavra mais bonita das Escrituras, às vezes. Não obstante, agora te é restituído. Portanto, sê fiel e continua até terminares o restante do trabalho de tradução como iniciaste. Novamente, posso trabalhar com você. Você ainda é escolhido. E ele lhe disse isso na seção 3. Você ainda é meu profeta, você ainda é escolhido. Ele vai ensinar a Joseph algumas coisas realmente belas aqui. Mas uma coisa que eu acho que é muito digna de nota na seção 10 é que o Senhor realmente descreve a natureza e o caráter de Satanás, seus motivos e como ele trabalha. E também descreve a natureza e o caráter de Deus. E essas duas influências são tão reais que até mesmo Joseph Smith, um profeta chamado, terá dificuldades. Nós também temos. Então, se pudermos pular para alguns versículos apenas sobre o que podemos aprender sobre o adversário e como podemos evitar perder coisas na vida, como eles perderam 116 páginas. Dá uma sensação de tranquilidade pensar que Deus sabia que isso ia acontecer há tanto tempo, que ele tinha isso para um propósito desconhecido. Outro, Nefe mantém seu registro, além do de lei. Aqui vamos falar sobre os desígnios de Satanás, mas Deus também tem planos e eles não falham. E é bom saber que ele
provavelmente sabe pelo que vamos passar também, portanto. E perdido, perdido, mas depois no versículo 3, restaurado. Oh, graças a Deus, ele é um restaurador, ele tem um plano para tudo isso. Eu amo a palavra que você usou, Chelsea, de relacionar com Martin, porque eu me perguntei, pobre rapaz, ele provavelmente teve um resultado diferente. Lucy vai ver isso e vai ficar muito animada, e então seremos parceiros nessa grande causa. Ou, então, eles me apoiarão e não se preocuparão com o fato de eu estar dedicando finanças e recursos a isso. E já falamos sobre isso antes, Hank. O motivo dele poderia ter sido: isso vai ajudar meu casamento. Sim, isso ajudará as coisas. Eu senti da mesma forma. E mesmo quando li a seção 19, isso se aplica a mim. Alguma vez você já leu o Novo Testamento e sentiu que, quando Pedro está sendo castigado, você está pensando, sim, isso também se aplica a mim? Certo? Com quem você se identifica mais? Bem, não é com João. Provavelmente é com Pedro, certo? Chelsea, já estou adorando o que você está fazendo aqui. Você está pegando uma história que todos nós conhecemos, a perda das páginas, e olhamos para Martin Harris e pensamos, oh, coitado, e Joseph Smith, oh, você deveria ter ouvido. E agora você virou o espelho para nós. E agora você virou o espelho para nós. Você está dizendo, primeiro, você já perdeu algo muito importante para você? Pensei automaticamente em nossos ouvintes, John, que escrevem e dizem, não sei como vou salvar essa criança. O que fizemos de errado? E essa criança é muito mais preciosa do que páginas de escrituras. Embora as páginas sejam valiosas e maravilhosas. Mas isso já está em minha mente, Chelsea. É que não estou mais olhando para Martin e Joseph. Estou olhando para minha própria vida e para a vida daqueles que amo. E acho que há poder nisso. Vamos tirar nossos olhos deles por um segundo e olhar para nós, para nossas vidas e para o que o Senhor pode fazer por nós. E então, se olharmos para Deus com essa frase, eu sou capaz de fazer o meu trabalho. O fato de que, ei, eu vi tudo isso acontecer. Eu sei o que eles estão conspirando. Eu sei o que eles estão conspirando. E Chelsea, por que você acha que o Senhor demorou tanto para dizer a eles que tinha resolvido o problema? E ele poderia ter dito automaticamente, ah, pessoal, não se preocupem com isso. Na verdade, eu já cuidei disso. Mas você disse que já faz algum tempo que isso está acontecendo. Eles não sabem que ele resolveu o problema. Eles não sabem que não arruinaram toda a restauração do Evangelho. Eu realmente adoro essa pergunta. E estou pensando em João 9 com o cego. Por que Deus às vezes nos deixa sofrer por tanto tempo quando Ele vai nos curar ou vai consertar alguma coisa? Eles disseram, quem pecou, ele ou seus pais? Essa foi a pergunta feita ao cego. E o Salvador disse, nenhum dos dois, mas para que nele se manifestem as obras de Deus. Gosto muito dessa história porque ela mostra que as obras de Deus prevalecem. Elas sempre se manifestaram, mesmo em nossa bagunça. E veja o versículo 34. É aqui que o Senhor vai ensinar a Joseph sobre sua sabedoria, como ele é muito mais poderoso do que qualquer erro que cometemos. Grandes bagunças. Perdemos um relacionamento. Perdemos uma aliança de casamento. Algumas dessas grandes perdas foram do tipo, minha nossa, eu estava fazendo uma caminhada e a aliança sumiu, e ela significa tudo para mim. Algumas pessoas podem pensar, é só uma aliança, mas para essa pessoa é tudo. Este é Martin. O casamento dele está em ruínas, e estamos falando do livro de Mórmon que perdemos. Isso é muito importante. É realmente um grande problema. Perdemos um pedaço da pedra fundamental. Não podemos perder isso se quisermos restaurar a Igreja do Salvador na Terra.
Versículo 34. Apenas a natureza de Deus. Mas eis aqui a sabedoria, Joseph. Vou acrescentar. Mas eis que aqui a sabedoria. E por que te revelo sabedoria? E te dou mandamentos sobre o que deves fazer com relação a estas coisas. Não a reveles ao mundo até que termines o trabalho de tradução. Vou acrescentar minhas próprias palavras aqui, porque é assim que me sinto. Não o mostreis ao mundo por amor. Tipo, temos um plano reservado, mas não mostre este ao mundo. De qualquer forma, eu não deveria. Eu deveria dizer como o Senhor diz. Usamos nosso plano de reserva, certo? Eu adoro isso. Muito bem, Joseph, aqui vamos nós. Mas eu adoro como ele estava apenas introduzindo. Ok, eu vou ensiná-lo sobre a minha sabedoria. Não a mostre ao mundo até que você tenha realizado a obra de tradução. Versículo 35. Não se maravilhe. Adoro essas duas palavras. Acho que o Senhor está dizendo, e ele diz essa frase com frequência, que maravilha é sempre seguida de não. Porque muitas vezes você pensa, não era normal se maravilhar? Tipo, Deus é tão bom que fico maravilhado. Mas acho que o que ele está dizendo aqui é, por que vocês sempre se surpreendem quando faço um milagre, quando os protejo e quando restauro algo que estava perdido? Então, Joseph, não se maravilhe com o que vou lhe dizer. Acredite, venha saber quem eu sou. Sou um Deus de milagres. Portanto, aqui está a sabedoria. Não a mostre ao mundo. Ele vai dizer isso novamente. Veja só, porque eu disse, não o mostreis ao mundo, 3 vezes. Versículo 36. Eis que não digo que não a reveles aos justos. Versículo 37. Mas Joseph abençoado seja, você nem sempre pode julgar os justos dos ímpios. E sinto que posso me identificar com isso, que o dom e o poder do discernimento são um dom pelo qual devemos orar, especialmente em nossos dias. Mas ele diz, como você está aprendendo a discernir? Fique calado, Joseph. Vamos manter isso entre nós. O versículo 38, e John, você mencionou isso, mas tenho que ler, porque na voz do Salvador é muito poderoso. E agora, em verdade, eu te digo que um relato daquelas coisas que escreveste e que saíram de tuas mãos está gravado nas placas de Nefe. Joseph, eu tenho outro relato. Tenho previsão. Falei com Nefe. Eu o induzi há muitos anos. 2.400 anos atrás. Sim, eu vi isso chegando. Incrível. Eu sabia o que ia acontecer. E assim, nas palavras de Mormon, versículos 3 a 7, 1 Nefe 9, podemos ir lá se quisermos. Mas Nefe, sentindo-se inspirado a fazer outro conjunto de registros, ele chama os 2 de Nefe, o registro de Nefe. Mas há alguns que se inclinam mais para o ministério, as coisas sagradas, essas placas menores, que ele sente tão fortemente para incluir. Mas ele diz, não sei porquê, mas por um sábio propósito do Senhor. E acho interessante que tanto Nefe quanto Mormon usam a mesma frase, para um propósito sábio. E em toda essa seção 43, não permitirei que eles destruam minha obra. Sim, mostrar-lhes-ei que minha sabedoria é maior do que a astúcia do diabo. Deus é sábio, ele está muito à nossa frente. No entanto, às vezes, ainda ficamos maravilhados com o fato de ele ser bom, de ter planos alternativos e de ter soluções de longo prazo para nossos problemas imediatos. Com Deus, nada está perdido para sempre. Ele é o grande restaurador de todas as coisas boas. Eu simplesmente adoro essa história. Chelsea, na semana passada, a doutora Ford nos disse que o Senhor é o mestre do controle de danos, certo? Ele pode entrar em cena e começar a limpar as coisas. Chelsea, deixe-me fazer uma pergunta que acho que pode passar pela cabeça de um aluno, especialmente um jovem. Se você sabia que eu cometeria esse erro, por que me deixou cometê-lo? Quase posso ouvir Joseph e Martin, pelo menos na minha cabeça, dizendo, você sabia? Vocês sabiam disso? Por que passar por isso se você já sabia?
há sabedoria em ponderar sobre isso. Bem, se o senhor sabe que vou cometer um grande erro, por que ele não me impede? Bem, a primeira coisa que me vem à mente é: e temos que ter muito cuidado ao falar por Deus ou tentar descobrir o que ele diria, mas o que me vem à mente com essa pergunta é: bem, o que você queria que eu dissesse a você? Eu já lhe disse não 2 vezes, e você continua vindo até mim. Eu dei o arbítrio aos meus filhos. Você veio e pediu orientação, e eu lhe dei orientação, mas você não quis. Então, honrei seu arbítrio e lhe dei diretrizes muito específicas sobre o que fazer, e você não o fez. Portanto, naturalmente, há consequências para nossas escolhas. Não vou forçar meus filhos. Não vou obrigá-los a ouvir e seguir minhas orientações. Não vou obrigá-los a segui-lo. É uma escolha a ser seguida, segui-lo e seguir-me. Mas o que é tão belo é sua misericórdia. Lembre-se, o Senhor é misericordioso. Na seção 3, eu ainda posso trabalhar com você. Mas sim, os 116 estão perdidos. Sim, então o que você aprendeu? Você nunca mais vai fazer isso, não é? Joseph nunca mais fará? Sim, Porque se ele tivesse dito, sim, você pode mostrar, então qual seria a próxima coisa que surgiria? Não sei, mas talvez eu esteja pensando como pai, que é sempre, você sabe, o quanto todos nós adoramos experiências de aprendizado, também conhecidas como testes. Mas esse é um momento do tipo, o que você aprendeu que talvez os ajude no futuro. Chelsea, John, estou na educação religiosa há 2 décadas e meia e agora estou começando a perceber a beleza do capítulo 1 de Moisés, o quanto ele é valioso. Onde o Senhor nos diz: veja, este é o meu objetivo final. Aqui está minha missão: levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Eu poderia fazer isso perfeitamente. Eu poderia fazer com que todos não cometessem erros, eu poderia fazer isso do jeito que eu quisesse. Mas esse não é o meu objetivo final. Meu objetivo final são os filhos que me escolheram, que usaram todo o seu arbítrio para me escolher. Acho que se você se lembrar de que o Senhor é focado na missão, você pode pensar: ah, ele me deixa cometer erros para que eu possa aprender, para que eu possa escolher me tornar como ele. John, quem foi que disse que o Senhor não quer filhos que façam o que é certo? Ele quer filhos que queiram e escolham fazer o que é certo. Elder Hanlund, não é? O que também gosto aqui é que me lembro de ter lido em 3º Nef 21, que é de onde tiramos essa ideia sobre Joseph Smith. 3º Nef 21, versículo 10. Mas eis que a vida do meu servo estará em minha mão. Portanto, não lhe farão mal, ainda que seja desfigurado por causa deles. Não obstante, curá-lo-ei, pois mostrar-lhes-ei que minha sabedoria é maior que a astúcia do diabo. Agora ouça textualmente esta frase: pois eu lhes mostrarei que a minha sabedoria é maior do que a astúcia do diabo. Isso é literalmente o que está no versículo 43 da seção 10. Não permitirei que eles destruam minha obra. Sim, mostrar-lhes-ei que minha sabedoria é maior do que a astúcia do diabo. Mais uma vez, eu vi isso acontecer. Jesus previu isso e até compartilhou isso com os nefitas, usando exatamente essa frase. Achei isso incrível. Isso é 3º Nef. O que foi isso, John? 3º Nef 21, versículo 10. Mostrarei a eles que minha sabedoria é maior do que a astúcia do diabo. Apenas mais uma evidência de que o Senhor previu isso. Como você disse, Hank, ele tem um resultado. É levar a efeito nossa imortalidade e vida eterna. E ele é capaz de realizar sua obra. Chelsea, poderíamos fazer uma pausa por um segundo e falar aos nossos ouvintes sobre onde você começou de forma tão bela. Minha sabedoria é maior do que a astúcia do diabo. E eu poderia até acrescentar aí, ou seus erros, sua tolice, sua humanidade.
Como ajudamos os pais e avós que pensam: se eu tivesse feito as coisas de forma diferente, talvez tivesse salvado o testemunho daquela criança. A culpa é minha. Nesse versículo, minha sabedoria é maior do que a de seus pais. Minha sabedoria é maior do que seus erros. Você pode falar sobre isso? Minha educação é melhor do que a sua. Também estou sendo seu pai. Sim, vou voltar à seção 3, versículo 1. As obras, os desígnios e os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Versículo 3. Lembre-se de que não é a obra de Deus que é frustrada, mas a obra dos homens. E como você disse, Moisés, versículo 39, a obra e a glória de Deus. Tudo o que ele está fazendo para levar a efeito nossa imortalidade, vida eterna. As obras de Deus não são frustradas. É na agência que ficamos frustrados, o que é muito interessante, porque lutamos por esse dom. Lutamos e lutamos pelo arbítrio, e não gostamos que as pessoas nos digam o que fazer. Mas às vezes, queremos dizer aos nossos filhos o que fazer. E sei que há um equilíbrio nisso, mas às vezes, nossos filhos e, para mim, os alunos, ou qualquer que seja o aspecto de nossas vidas, às vezes nossos filhos simplesmente não vão fazer o que esperamos que façam. É a mesma coisa com o Pai Celestial. Martin Harris. Não acredito que Deus queria que Martin Harris perdesse essas páginas. Alguns podem dizer: bem, era para ser assim. Tudo acontece por uma razão. Tudo está destinado a acontecer. Não creio que o Senhor quisesse isso, mas em sua onisciência ele tinha um plano, porque ele está sempre um passo à frente do diabo. Para os pais e para mim, que sou professor, a preocupação com os filhos. Se você é pai ou avô e está preocupado com um neto que talvez tenha deixado a igreja, saiba que a sabedoria do Senhor é maior do que a astúcia do diabo, e ele é astuto. E talvez nossos filhos estejam lutando com algumas coisas agora, mas ainda não chegamos ao fim. E o pai perfeito está sendo pai. Ele é paciente, está ensinando, está orientando. Por que colocaríamos limites em uma expiação infinita? Temos um Salvador. Chelsea, eu adoro isso. Isso remete ao que você disse anteriormente, versículo 35. Por que vocês sempre ficam tão surpresos por eu estar aqui? Sou um Deus de milagres e tenho você. Estou em busca incessante de você, de seus filhos e de seus netos. Tudo vai ficar bem. Coloque sua fé em mim. Tenha mais fé em mim. Sim. O Dr. Anthony Sweat esteve aqui há algumas semanas, John. Você se lembra? Ele pediu que seus alunos fechassem os olhos e disse: quantos de vocês acham que serão exaltados no reino celestial? E algumas mãos estavam meio que: eu não sei. E ele disse: o que você acha que o Senhor pensa sobre isso? Que estamos quase dizendo: eu acredito em você, mas não sei se você pode realmente me exaltar. Eu entendo. Vocês dois diriam: sim, não é que minha fé nele seja fraca, mas sim minha fé em mim mesmo. Mas essa sessão mostra que ele o entende. O Senhor diz: sim, você é falho, sim, você comete erros, e sim, quero que você aprenda. Não está certo fazer essas coisas, mas acima de tudo, ofuscando tudo isso, eu estou no controle. Eu tenho o controle. Estou muito feliz por você ter mencionado Moisés 1, versículo 39, porque sinto que alguns pais podem traduzir isso como se alguém estivesse apontando o dedo para eles, como mãe, como pai, e dizendo: este é o seu trabalho e a sua glória para levar a efeito a imortalidade e a vida eterna de seus filhos. E o Senhor não disse: não, na verdade, esse é o meu trabalho, e eu sou capaz de fazer meu trabalho. Portanto, o jogo ainda não terminou. Apenas aguarde. Quero ler o versículo 45 e compartilhar uma rápida história da Conferência Geral. Mas o versículo 45 é exatamente o que o Senhor estava dizendo.
Eis que há muitas coisas gravadas nas placas de Nefe, que dão uma visão mais ampla de meu evangelho. Portanto, é sábio da minha parte que você traduza essa primeira parte das gravuras de Nefe e a envie nesta obra. Adoro as visões mais amplas. Por causa de toda essa experiência pela qual você passou, você terá visões mais amplas. E acho que a vida é assim mesmo. Nos momentos difíceis pelos quais passamos, pensamos: por que não ouvi a inspiração? Ela foi clara. Nesse caso, a resposta para Joseph foi bem clara: não. Tudo bem, mas é assim que precisa ser. Ele foi claro. Muitas vezes, em nossa vida, temos um sentimento de que eu não deveria fazer isso. Às vezes, ainda fazemos. E então, passamos por essa experiência realmente difícil. Mas se no final encontrarmos arrependimento, encontrarmos o Salvador, tendemos a ter uma visão melhor das coisas. Para aqueles de nós que perderam entes queridos, eu tenho alguns em minha família imediata e tem sido difícil. Mas agora tenho uma visão melhor de Deus e até mesmo da próxima vida. Sei que há uma vida além desta, e sou grato por essas visões mais amplas que virão. Gostaria apenas de compartilhar uma rápida história da Conferência Geral. Foi em outubro de 2024, a irmã Ye Alegria de Nossa Redenção, segunda conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro. Se vocês se lembram, ela contou a história de ter recebido a inspiração de pintar um quadro do Salvador e de como se sentiu intimidada ao fazer isso. Essa história me fez lembrar de tudo o que aconteceu na sessão 10, de perder as 116 páginas e da bagunça que temos, e de como Deus é redentor e dá visões ainda maiores e traz um relato adicional. Então, a irmã Ye disse o seguinte: há cerca de 10 anos, senti-me inspirada a pintar um retrato do Salvador. Embora eu seja uma artista, isso me deixou um pouco sobrecarregada. Como eu poderia pintar um retrato de Jesus Cristo que capturasse seu espírito? Por onde eu deveria começar? E onde eu encontraria tempo? Mesmo com minhas dúvidas, decidi seguir em frente e confiar que o Senhor me ajudaria. Mas eu tinha de continuar avançando e deixar as possibilidades para Ele. Orei, ponderei, pesquisei e desenhei. E tive a bênção de encontrar ajuda e recursos. E o que era uma tela em branco começou a se tornar algo mais. O processo não foi fácil. Às vezes não parecia como eu esperava. Às vezes havia momentos de inspiração e ideias. E, muitas vezes, eu simplesmente tinha que tentar de novo e de novo. Quando achei que a pintura na óleo estava finalmente completa e seca, comecei a aplicar um verniz transparente para protegê-la da sujeira e da poeira. Ao fazer isso, notei que o cabelo na pintura começou a mudar, manchar e se dissolver. Percebi rapidamente que havia aplicado o verniz cedo demais. Essa parte da pintura ainda estava úmida. Ela literalmente estraga uma parte dessa linda pintura do Salvador. Estou olhando para o quadro agora mesmo. Ela dedicou tanto tempo a isso que até se sentiu motivada a fazer isso. Às vezes nos sentimos motivados a fazer coisas, damos o nosso melhor e fazemos uma bagunça. E pensamos: por que ainda tento? Aqui está ela, com uma bagunça nas mãos. Ela disse: eu tinha literalmente limpado uma parte da minha pintura com o verniz. Meu coração se afundou. Senti como se tivesse acabado de destruir o que Deus havia me ajudado a fazer. Eu chorei. Senti-me mal por dentro. Em desespero, fiz o que qualquer pessoa normalmente faria em uma situação como essa. Liguei para minha mãe. Ela disse com sabedoria e calma: você não terá de volta o que tinha, mas faça o melhor que puder com o que tem. Então, orei e pedi ajuda, e pintei durante a noite para consertar as coisas. Lembro-me de olhar para a pintura pela manhã. Ela parecia melhor do que antes. Como isso foi possível? O que eu achava ser um erro sem conserto era uma oportunidade para a mãe dar a mão misericordiosa do Senhor se manifestar. E ela simplesmente compartilha o mais belo testemunho
sobre como Deus pode consertar coisas quebradas, como Ele pode consertar uma pintura bagunçada, se Ele se importa o suficiente para ajudá-la com sua pintura. Então, Ele se importa em nos ajudar com nossos quadros da vida. Ele vai nos ajudar com os erros que cometemos, com as perdas que talvez tenhamos criado, e o resultado para ela foi apenas uma profunda gratidão pelo Salvador. Enquanto ela provavelmente estava se maravilhando, ele poderia estar dizendo: "Ei, não se maravilhe. Você sabe que eu tenho isso." Sua pintura ficou ainda mais bonita depois que ela a bagunçou. Uau, que grande ligação! É difícil colocar em palavras, mas espero que todos os ouvintes sintam o que eu sinto, ou seja, o que isso diz sobre ele, o mestre professor, tão amoroso, tão gentil e tão bom. E continuo voltando ao que você disse antes, Chelsea. Gente, por que vocês ficam tão surpresos quando eu faço isso todas as vezes? Por que ficam maravilhados todas as vezes? Isso é lindo. John, você pode colocar isso em palavras para mim? Porque parece que não consigo encontrar as palavras. Você pode ver o texto real sobre o que ele fala, mas o mais maravilhoso é que você pode aplicar isso de forma muito mais ampla, que é o que você fez lindamente, Chelsea. Tenho isso na minha margem. Você tenta frustrar a obra de Deus e ela acaba sendo melhor de qualquer maneira. Então, você tenta chutar a palavra para baixo e acaba chutando-a para cima. É isso mesmo. Mas o que você acabou de fazer, Chelsea, foi aplicar isso de forma maravilhosa. As provações nos dão uma visão mais ampla de tudo. Mais um motivo para dizer: não se maravilhe, eu faço isso o tempo todo. Éter 12, versículo 6. Não recebereis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. Se quisermos obter testemunhos, ensino aos meus alunos do seminário, e até mesmo aos alunos do instituto, que as 4 primeiras letras da palavra testemunho, o que vem antes do testemunho, é um teste. Haverá testes de fé. Alguns deles podem vir naturalmente, porque um Senhor onisciente vê que você está pronto para aprender. Outros virão por causa de nossa estupidez, da maneira como usamos o arbítrio. Outros virão por causa do arbítrio de outras pessoas. Mas de qualquer forma, o Senhor está lá para nos guiar, para nos abençoar. Se nos perdermos, Ele pode nos ajudar a descobrir quem somos. Se perdermos algo ao longo do caminho, Ele tem soluções de longo prazo. Ele também tem os pratos pequenos prontos para nós. Quando estamos perdendo nossas 116 páginas, acho que precisamos confiar mais no Senhor. O adversário é real. Se passarmos a vida pensando: Satanás não é real, e Satanás quer que acreditemos que ele não é, mas ele é um grande enganador. E uma boa parte desse capítulo fala sobre como ele tenta entrar no coração de nosso povo. Portanto, precisamos aprender a proteger nosso coração. Não seria bom se eu pulasse o versículo de domínio doutrinário nesta sessão, então temos que ir para o versículo 5. Ele vai dizer a Joseph: Ei, Joseph, ore sempre. Ore sempre, Joseph, para que você possa sair vencedor, para que você possa vencer Satanás e para que você possa escapar das mãos dos servos de Satanás que fazem a obra dele. Acho que não podemos subestimar o poder da oração diária e da oração para vencer a tentação. É claro que devemos associar isso a um bom estudo das Escrituras, mas esse conceito de orar sempre é crucial para termos poder sobre o adversário. Porque, como você disse anteriormente, Satanás tem seus planos astutos, mas Deus também tem planos. Quais planos vamos seguir? Eu realmente adoro o nome do seu podcast. É tão simples, mas é um belo convite. Sigam Number. Realmente depende de nós quem escolhemos seguir. Orem sempre. Posso continuar com o versículo 33? Assim, Satanás pensa anular seu testemunho nesta geração, para que a obra não venha à luz nesta geração. O que
o testemunho das 3 testemunhas, o que eles já escreveram, o testemunho, a restauração, mas amplie isso para todos nós. A primeira tarefa para ele é tentar dominar seu testemunho nesta geração. E quando vocês pensam na parábola do semeador, a primeira coisa que o semeador faz, eis que o semeador saiu para semear. E algumas caíram em solo duro, e as aves vieram e as devoraram. E é isso que eu sempre coloco ao lado. Se você tentar plantar a palavra de Deus em seu coração, vai encontrar oposição. As aves estão bem ali para devorá-las. Se você tentar plantar um testemunho em seu coração, receberá oposição, porque Satanás quer dominar seu testemunho nessa geração. E o testemunho foi nossa arma na guerra no céu. Quero dizer, não acho que tínhamos F-16 espirituais, embora eu adore a ideia. Acho que nosso testemunho era a arma. Agora estamos em um local diferente e o que ele vai tentar dominar? Nosso testemunho. Acho interessante o fato de dizer especificamente testemunho, certo? No livro do Apocalipse, como vencemos Satanás na primeira vez? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Naturalmente, nesta vida, isso é uma continuação. O versículo 33, onde você está, diz que Satanás pensa. Ele está pensando, se eu puder me livrar dessas 116 páginas, então posso bagunçar o testemunho de todos. Podemos simplesmente acabar com tudo isso. E então, com o que ele está nos atacando? Satanás está pensando, se eu conseguir tirar esse garoto do caminho por alguns anos, tudo estará acabado. Mas com o Salvador, nunca acaba. Ele tem visão, sabe do que seus filhos precisam e sabe onde estão suas ovelhas perdidas. Com ele, nunca estamos realmente perdidos. Se alguém ler o versículo 5 e pensar, como você pode orar? Sempre. Há coisas que eu tenho que fazer. Sim. O Elder Bednar deu, aposto que vocês dois se lembram, né, em outubro de 2008, o livro Ore Sempre, em que ele fala sobre como o Senhor criou a terra no capítulo 3 de Moisés. E aqueles que passaram pelo templo podem pensar nisso também. Ele disse, há uma criação espiritual e depois há uma criação temporal. Ele disse, uma oração matinal significativa pode ser uma criação espiritual de seu dia. Assim, você cria espiritualmente seu dia em sua oração matinal. Depois você vai e vive. E à noite, você retorna e faz um relatório sobre essa criação espiritual. Será que fiz tudo o que tinha planejado fazer? Ele diz, então, no decorrer dos dias, mantemos essa oração em nosso coração. Assim, nossa oração da noite se baseia na oração da manhã e é uma continuação dela. E nossa oração da noite também é uma preparação para a significativa oração da manhã. Então ele disse tudo isso. Da manhã à noite, oremos sempre. Eu adorei isso. Não sei quanto a vocês, mas as orações da noite são mais naturais para mim. As orações da manhã são um pouco mais difíceis. Até que ouvi essa palestra e pensei, essa é a chave. Vou criar meu dia espiritualmente. Quando eu era jovem, meus pais me levaram para assistir ao filme Fiddler on the Roof. E acho que aquele personagem, Tevye, conversava com Deus o dia inteiro. Quando estava andando com seu carrinho de leite, ele olhava para cima e dizia coisas. E sempre tinha uma conversa, eu achava isso muito interessante. E às vezes, as coisas que ele dizia eram até engraçadas. Sei que somos um povo escolhido, mas, de vez em quando, você não poderia escolher outra pessoa? Isso me ajudou a pensar. Estou sempre em contato. Nas Escrituras não se ouve falar muito sobre Satanás. Não temos capítulos e capítulos, mas essa seção, essa aqui, é uma espécie de destaque, onde o Senhor diz: veja, é contra quem você está lutando. Isso não é algo para se ignorar, não é algo para não se preocupar. Sim, essa é uma coisa que definitivamente se destacou para mim. Não é que gostemos das sessões sobre o adversário. No entanto, em um tom mais leve,
Fui treinadora de basquete feminino no ensino médio por alguns anos, e uma coisa que fazíamos era assistir ao filme do jogo. Observamos o time adversário, analisamos o jogo e procurávamos saber se essa estratégia funcionaria muito bem contra esse time. E se pudermos ver o que Satanás está tramando, então poderemos reconhecê-lo. Quais são seus motivos? Quem é esse cara? Um dos principais propósitos do livro de Mórmon, Sim, Corihor, Sherem, Amalikiar, sim, esse é o filme do jogo. sim. Então, a seção 10 é uma espécie de filme de jogo legal que expõe Satanás, o que eu adoro. Assim, quando ele mostra sua cara feia, nós pensamos, e a princípio ele não parece feio. Podemos discernir e pensar, isso é meio feio. Mas algo que ele faz é tentar mexer com o nosso coração. Vou passar rapidamente por alguns versículos, mas o 10 diz: Satanás lhes pôs no coração que alterasse as palavras. Não foram necessariamente eles que tiveram essa ideia. Satanás está sempre por trás de ideias malignas. É apenas sua influência. Versículo 13. Porque lhes pôs no coração. Novamente. Mesmo voltando um versículo atrás. Assim, o diabo tem procurado armar um plano astuto para destruir esta obra. Vamos para o versículo 20. Em verdade, eu te digo que Satanás exerce grande poder sobre seus corações e incita-os à iniquidade contra aquilo que é bom. Então, vamos falar sobre os conspiradores por um segundo. No versículo 21, seus corações estão corrompidos e cheios de maldade e abominações. Mas não acho que tenha começado assim para eles. Acho que Satanás apenas começa em seus corações. Ele está apenas começando em suas mentes. Mas no versículo 21, seus corações estão totalmente corrompidos. Estão cheios de maldade e abominações. E amam mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras são más. Portanto, não me pedirão. 22. Satanás incita-os a fim de conduzir suas almas à destruição. Acho que isso é realmente interessante, porque aqueles que estão sob a influência do adversário, não sei o que ele diz a eles, mas talvez ele sinta que eles são amigos dele. Mas o versículo 22 está dizendo que não. Satanás não está apenas tentando destruir Joseph. Esses caras que estão aqui buscando fazer a obra do Senhor, ele vai levar suas almas à destruição também. Os conspiradores. O versículo 27 diz: E assim, vai de cima para baixo e de cá para lá na terra, procurando destruir a alma dos homens. Ele só quer destruir almas. Isso é triste. É como, cara, qual é o seu negócio? Mas precisamos saber que esse é o caráter do adversário, que é real. E acho interessante o fato de que, no versículo 21, essas pessoas amam mais as trevas do que a luz. E então, Jesus Cristo, no versículo 57, se apresenta: Eis que eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. E no versículo 58, ele diz: Eu sou a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Para que ele possa levar suas almas à destruição. Suas almas são preciosas. Adoro o versículo 25. Assim, diz-lhes: Enganai e ficai à espreita para apanhar, a fim de destruir, pois eis que nisso não há dano. E assim os lisonjeia e diz-lhes que não é pecado mentir a fim de apanhar um homem em mentira para destruí-lo. E eu coloquei na minha margem, agora eles estão armando uma pegadinha, mas eles estão mentindo para que possam dizer que você mentiu. Versículo 21. Porque suas ações são más, portanto não recorrerão a mim. Sim, por que não pedir? Isso é muito bonito. Quais são algumas maneiras de evitarmos perder as 116 páginas de nossa vida? Uma maneira é, quando pedimos orientação a Deus, e acho que devemos poupar-nos de uma grande dor de cabeça se seguirmos seus sussurros na primeira vez. Adoro o fato de que a sabedoria de Deus é maior do que a do adversário e que a história me dá muita esperança
quando perco coisas que eu deveria ter mantido sagradas e cuidado. Sou muito grato pela misericórdia de Deus. Também sou grato pelas instruções dele, que me ajudarão a evitar muita dor e sofrimento se eu seguir as instruções na primeira vez. É uma das coisas que tiro disso. Outra é que, bem, o adversário é real. Sabemos que todos nós seremos tentados. Não é pecado ser tentado, mas precisamos ser cuidadosos. Então, como posso me proteger contra as tentações do adversário? Ele é esperto. Ele está tentando me destruir. Não vamos fingir que isso não está acontecendo. Então, tudo bem, sim, vou manter minha fé em Jesus Cristo, mas como posso fortalecer essa fé? E como posso me revestir de uma armadura diariamente? Sei que falamos sobre isso, mas quantas pessoas realmente estão na palavra de Deus todos os dias? Isso é algo que estamos pedindo aos nossos alunos do seminário. Estabelecemos uma meta de leitura diária das Escrituras. Como está indo o seu estudo diário das Escrituras? Como está indo? E talvez, por se tratar de algo sobre o qual já falamos há tanto tempo, queremos outra resposta. Bem, sim, eu conheço essa. Sim, eu sei. Leio minhas Escrituras. Faço minhas orações. Mas há muito poder em orar sempre e estudar as Escrituras diariamente. Em outubro de 2013, o presidente Packer fez um discurso chamado A Chave para a Proteção Espiritual. Sim, sinto-me muito forte em relação a isso. Em parte, talvez por ter sido professor do Instituto do Seminário por um longo tempo, mas também tenho um testemunho disso. Alguns dias eu digo: Chelsea, você não estudou muito. Você deu uma mordidinha em um versículo, mas está se sentindo mais fraca, e as tentações estão mais fortes. Portanto, tenho um testemunho disso, e às vezes ainda é difícil para mim fazer um bom estudo das Escrituras. Gostaria apenas de compartilhar algumas coisas que o presidente Packer disse em seu discurso. A chave para a proteção espiritual. Ele disse: as Escrituras contêm as chaves da proteção espiritual. Elas contêm a doutrina, as leis e as ordenanças que levarão cada filho de Deus a um testemunho de Jesus Cristo como o Salvador e Redentor. E então, ele conta uma história. Há alguns anos, o elder S. Dewar Young, dos 70, ensinou-me uma lição sobre a leitura das Escrituras. Uma estaca estava lutando contra tensões e dificuldades entre os membros, e era preciso dar conselhos. Perguntei ao presidente Young: o que devo dizer? Ele respondeu simplesmente: diga-lhes que leiam as Escrituras. Perguntei: quais Escrituras? Ele disse: na verdade, não importa. Diga-lhes que abram o livro de Mórmon, por exemplo, e comecem a ler. Em breve, o sentimento de paz e inspiração virá e uma solução se apresentará. E então o presidente Packer disse: façam da leitura das Escrituras parte de sua rotina regular e as bênçãos virão. Há nas Escrituras uma voz de advertência. E isso é algo bem aqui na seção 10, essa voz de advertência pela qual sou tão grato. Há nas Escrituras uma voz de advertência, mas há também um grande alimento. E precisamos nutrir nosso espírito. Precisamos nos revestir de armadura diariamente. São minhas palavras. E o presidente Packer termina com isto: se a linguagem das Escrituras a princípio lhe parecer estranha, continue lendo. Logo você conhecerá a beleza e o poder encontrados nessas páginas. Se orarmos sempre, se estudarmos as Escrituras diariamente, temos poder sobre a tentação. Podemos e vamos vencer o adversário se aproveitarmos o poder de Jesus Cristo diariamente, por meio da oração constante e de suas palavras. Há muito poder nas palavras de Jesus Cristo. Sou grato pelas Escrituras. Sim, vou lhe dar uma segunda testemunha aqui. Este é o presidente Benson, em 1986. Muitas vezes fazemos um grande esforço para tentar aumentar os níveis de atividade em nossas estacas.
Trabalhamos diligentemente para aumentar a porcentagem de pessoas que frequentam a reunião sacramental. Trabalhamos para conseguir uma porcentagem maior de jovens na missão. Esforçamo-nos para aumentar o número de pessoas que se casam no templo. Todos esses esforços são louváveis e importantes para o crescimento do reino. Mas quando os membros individuais e as famílias mergulham nas escrituras de forma regular e consistente, essas outras áreas de atividade surgirão automaticamente. Levei mais tempo do que me envergonho de admitir para aprender essa lição. Descobri que, curiosamente, a receita para tantos problemas, até mesmo problemas familiares, problemas de emprego, problemas de saúde, é incrível como a receita é sempre a mesma. Você está lendo as Escrituras? Certa vez ouvi alguém dizer que as críticas não mudam as pessoas, elas mudam a si mesmas ou são mudadas pelo Espírito Santo. Fazer com que todos nós nos conectamos a Deus é onde estão muitas respostas, porque então temos o Espírito Santo conosco para nos ajudar. Por isso, adoro essas citações. É incrível, porque para algumas pessoas isso é: espere, esse não é o meu problema. Não, na verdade, leia as Escrituras. Não porque você encontrará a resposta nas palavras exatas, talvez, mas porque você estará se conectando a Deus e terá uma medida maior do Espírito Santo. Temos ouvintes conosco há anos, John. Ouvimos pessoas que dizem: eu estava com você desde o primeiro episódio, há 4 anos. E nós adoramos essas pessoas. John, você e eu, juntamente com a Chelsea, e acho que todos os convidados que recebemos, diríamos: obrigado por nos ouvir. Por favor, vá ler você mesmo. Vá você mesmo ler. Somos gratos por vocês ouvirem e esperamos que isso seja um benefício maravilhoso para vocês e que sintam que estão aprendendo muito com as Escrituras agora. Gostaríamos de incentivar a todos o que Moroni diz, John: exortar. Gostaríamos de exortar todos a lerem as Escrituras por si mesmos. Você pode começar aos poucos, você aprenderá o vocabulário. Isso vai acontecer. Em pouco tempo, ela se tornará parte de você. Como o presidente Packer disse, sim. Sim, O Senhor, como o presidente Nelson nos lembrou, ama o esforço. Portanto, mesmo que algo seja difícil no início, apenas se esforce e Deus o abençoará. Ele magnifica seus esforços e vocês começarão a se apaixonar pelas Escrituras. Presidente Hinckley, isso se tornará um caso de amor. Você só vai querer ler as Escrituras, mas é preciso tempo para se apaixonar pelas Escrituras. Para mim, tenho um testemunho de que, quanto mais cedo eu puder entrar na Palavra de Deus, melhor será o meu dia inteiro. Portanto, se alguém estiver precisando de um estímulo e for meio-dia, e já tiver sido um dia difícil, faça uma pausa. Vá ler as Escrituras 10 ou 15 minutos. Faça uma oração, leia alguns versículos e veja se isso pode ajudar a mudar seu dia. Convide o Espírito Santo e comece a trazer as bênçãos da expiação de Jesus Cristo por meio do poder de sua palavra. Este é Elder Richard J. Scott, um discurso poderoso, o poder das Escrituras. E este é de outubro de 2011. Estamos voltando um pouco no tempo hoje. Ele nos diz: ouçam com atenção, porque é incrível o poder da palavra de Deus. Ele diz: se ponderar uma passagem das Escrituras pode ser a chave para desbloquear a revelação, a orientação e a inspiração do Espírito Santo. As Escrituras podem acalmar uma alma agitada, proporcionando paz, esperança e a restauração da confiança em nossa capacidade de superar os desafios da vida. Elas têm um poder poderoso para curar desafios emocionais quando há fé no Salvador. Elas podem acelerar a cura física. Portanto, nem sei se compreendo totalmente como tudo isso funciona, mas sei que é o poder de Jesus Cristo e suas palavras. Já que estamos falando sobre o assunto, quero abordar algo, John.
que nunca abordamos aqui no podcast antes. E Chelsea, você pode nos ajudar. É alguém que diz, bem, eu gosto de ouvir o podcast Follow Him, ou Inabalável, e não perca isso, ou até mesmo palestras de conferências gerais. Você está me dizendo que não estou fazendo a coisa certa se não estiver sentado com meu livro aberto. Então, o que você diria a isso? Minha experiência é que, quando assisto ao seu podcast, ou quando assisto o Não Perca Isso, acho que fico animada para ler a palavra e estudar as escrituras, especialmente o Vem. E segue-me tendo a assistir mais ao podcast Vem e Segue-me. Se quero estudar as escrituras, vou ao podcast Se Vem e Segue-me e encontro motivação em assistir a podcasts. Às vezes, é apenas a multitarefa que existe em mim. Posso cortar a grama. Hoje mesmo, obtive ótimos insights com essa discussão com vocês dois, e sou grato por isso. Mas acho que há um equilíbrio nisso. Se apenas assistirmos a podcasts, nunca abriremos a palavra de Deus para nossa própria revelação pessoal, e acho que estamos perdendo algumas das visões mais amplas que Deus poderia dar em nossos próprios estudos pessoais. Eu adorei. Eu adoro isso. Um podcast como o nosso é um complemento, não um substituto. Não há uma história no livro de Atos sobre um homem que está tentando ler as Escrituras e não consegue entendê-las? Qual delas é essa, Chelsea? Sei que você sabe. Bem, vamos tentar Atos 8 e ver se é isso que você está procurando. Filipe 30. Diga-me se esse é o seu versículo. E Filipe correu até ele e o ouviu ler o profeta Isaías e disse: Entendes o que lês? Eu pergunto, algum de nós entender pela primeira vez ou pela quinta vez? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me guiar? E pediu a Filipe que viesse e se sentasse com ele. Então, isso é verdade para mim. Ao ler as Escrituras, às vezes eu aprecio algo, um suplemento para me ajudar a entender a palavra de Deus. E, é claro, nossos profetas, videntes e líderes são os mais importantes para nos ajudar a entender as Escrituras. E um podcast que cita os profetas é muito importante. Sem dúvida. O Senhor não diz, John, ensinai-vos uns aos outros. Onde está isso? É a seção 80? 88, talvez. 88? Ensinai-vos uns aos outros. Ensinem uns aos outros. Palavras de sabedoria. Certo? Moroni 6. Falem uns com os outros sobre o bem-estar de suas almas. A última coisa que quero é que alguém ouça nosso programa e diga, você tem razão, não estou fazendo o suficiente. Não, nós o amamos e o incentivamos a ler as Escrituras por conta própria. Comece aos poucos e veja o que você pode fazer. Faça o que puder. Amém. E eu jamais gostaria que um ouvinte de hoje se sentisse culpado com base no que falamos sobre o poder da palavra. Tenho um forte testemunho do estudo diário das Escrituras, ensino o Evangelho e há dias em que tenho muita dificuldade para estudar bem. Uma das razões pelas quais o programa começou, John, é que você e eu adoramos ouvir as pessoas ensinarem as Escrituras. Eu poderia sentar e ouvir Chelsea Chipman ensinar as Escrituras por horas. Sinto o Espírito e recebo insights, e vou ao meu próprio livro, anoto e digo, tenho que me lembrar disso. Não quero que ninguém por aí sinta que está fazendo isso errado. Apenas continue fazendo as coisas. Continuem tentando. E quando você cometer erros, não acabamos de aprender na seção 10, que o Senhor diz, minha sabedoria é maior do que seus erros. Se nos esforçarmos para estudar a palavra de Deus e formos sinceros em nossa motivação e em nossos desejos, há alguma maneira errada? Se eu começar sozinho a estudar a palavra de Deus, não acho que isso seja errado. Se estou começando com um discurso em uma conferência geral, não acho que isso seja errado. Se estou começando com um podcast, não acho que isso seja errado. Acho que o Senhor nos abençoou com muitos recursos hoje em dia para nos ajudar a estudar a palavra de Deus, colocar a palavra em nós e ter mais poder. Esse poder sobre o qual falamos hoje, apenas tendo o Espírito Santo como nosso guia.
Eu adoro isso. Outro dia, eu estava no Instagram e lá estava o Elder Holland e ele disse: "Vou mostrar a vocês algo que tenho lido nas Escrituras." E eu pensei, onde eu vivo? Como posso viver em uma época em que posso estar em algum lugar e estudar as Escrituras por alguns minutos com o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos? O que alguém de 30 anos atrás diria e 100 anos atrás, 200 anos atrás? Chelsea, a sessão 10 tem sido fantástica. O que mais precisamos ver aqui? Porque queremos falar sobre a sessão 11. Não podemos estudar a sessão 10 sem amar mais o Salvador. Tão gratos que, quando perdemos coisas em nossa vida ou achamos que estragamos algo para sempre, não estragamos. Deus tem planos, Ele tem previsão. Ele salvará seus filhos. Se formos nós que estivermos perdidos, eventualmente poderemos voltar para Ele. É preciso saber que a sabedoria de Deus sempre será maior do que a astúcia do demônio. Sempre. E isso me traz muito conforto. Não preciso viver a vida com medo. Bem, e se eu escolher errado? E se eu não fizer isso direito? E se eu... Não há problema em simplesmente viver. E, mesmo quando você comete um erro, Deus está com você. Vai dar tudo certo. Portanto, também não precisamos ter medo de tomar decisões na vida. Podemos seguir em frente. Se você estiver pensando, não sei se devo aceitar esse emprego ou se... Bem, vá em frente e aceite. Se logicamente fizer sentido, se você se sentir bem, siga em frente. E se eu fizer besteira no meu namoro? E se eu ouvir isso na Universidade de Brigham Young? Como posso saber? Como vou? E isso cabe a eles decidir, é claro. Mas acho que às vezes ficamos tão paralisados pelo medo de cometer um erro que não tomamos decisões. E Deus o guiará à medida que os sussurros vierem. Se você os ouvir na primeira vez, acho que isso lhe poupará algum sofrimento. Mas se e quando cometermos erros, a sabedoria do Senhor é maior do que a astúcia do demônio, e tudo ficará bem, desde que continuemos voltando a Ele. Deus é um Deus de misericórdia e milagres. E você apontou visões ainda melhores? Eu posso apresentar visões maiores. Vou ensiná-lo por meio disso. Como John disse lindamente antes, qual é a lição que você está aprendendo? É isso mesmo. Você está entendendo. Agora vamos seguir em frente e você será melhor por isso. Que grande, Senhor. Posso ver porque... O que Jacó diz? Oh, a bondade de nosso Deus. Não é? Uhum. Sim, Ponto de exclamação.